Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, que bom ter a sua audiência junto com a gente. Hoje no programa eu recebo o diretor de Relações com os Investidores da Alfamar Investimentos, Leonardo Perini. Vamos falar sobre o setor de investimentos, né? São negócios que têm crescido cada vez mais no nosso país e a gente vai mostrar um pouquinho como que isso pode direcionar aí quem tem interesse em fazer investimentos, de fazer bons negócios. Leonardo Perini é o nosso convidado com quem a gente conversa a partir de agora. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Um prazer te receber aqui com a gente. Eu que agradeço, Fabiano. Leonardo, vamos explicar primeiro para quem está em casa, né, o que é a Alfamar Investimentos? A Alfamar Investimentos ela é uma gestora de investimentos, uma gestora de patrimônio. Diferente de banco, diferente de uma corretora. Ela faz a gestão dos investimentos em nome do cliente. Tudo, eu digo e repito, em nome do cliente, ou seja, o recurso fica em seu CPF, né, em uma conta de sua titularidade, em uma corretora. A Alfamar ela faz a implementação das estratégias de investimentos definidas para esse cliente com base no perfil de investidor dele. Sim. E dos objetivos, né, desse cliente, que ele responde um questionário, é feita uma avaliação, com base no resultado, né, dessa avaliação. Sim. É feita uma política de investimentos, ou seja, um documento, onde está definido quais os investimentos que esse cliente vai ter, qual o nível de risco que ele pode correr, enfim, qual a rentabilidade esperada no médio e no longo prazo. É feita uma implementação dessas estratégias e um acompanhamento constante. Tudo em nome do cliente com a máxima transparência. O cliente recebe relatórios de reporte. Se for necessário, por exemplo, se haver uma mudança de perfil, né, por algum motivo, ele precisar não poder mais assumir mais riscos ou poder assumir mais riscos, pode ser feito um rebalanceamento. Uma mudança de cenário, por exemplo, como a pandemia. Né, a gente vinha aí em 2019 com uma expectativa de retomada da economia, tudo dando certo. Em 2020, a pandemia, tudo mudou. Sim. Então a gente teve que sentar com os clientes, orientar, né, tranquilizar de certa forma, e em alguns casos a gente fez um rebalanceamento e ajustou as carteiras, o que foi muito bom na época. Sim. Né? É até importante a gente explicar, Leonardo, que vocês fazem gestão. É diferente de uma assessoria. Você estava até me explicando antes do programa começar. A assessoria, ela presta só a informação. A gestão, ela executa o trabalho completo. Ela executa o trabalho em nome do cliente. Em nome do cliente. Quando o cliente assina o contrato de gestão, esse contrato de gestão é enviado para a corretora, claro, de forma virtual, né? E aí a corretora concede acesso à Alfamar Investimentos, aos profissionais da Alfamar Investimentos, para fazer a movimentação da carteira do cliente e implementar as estratégias. Tudo com a máxima transparência, né? Tudo com base em uma política de investimentos, sem expor o cliente a nenhum risco que não esteja compatível com o perfil dele, sempre buscando o que é melhor para o cliente. A diferença básica, principal, aí, além da atividade, né, do serviço, é a forma de remuneração da Alfamar Investimentos e dos serviços de assessoria que são oferecidos tradicionalmente. Hoje, que é um mercado que tem crescido muito, mas nos Estados Unidos já trabalha-se mais com o trabalho de gestão. A forma de remuneração tradicional dos assessores é conhecido como commission based. O assessor ele recebe pela comissão do produto que ele vende, que ele oferta. Isso, Fabiano, ele abre espaço para um potencial conflito de interesse. Não é que necessariamente o assessor vai oferecer para o cliente algo que não é adequado. Não, isso aí depende muito do profissional, mas abre brecha para o conflito de interesses. Quando você fala em conflito de interesse, está dizendo, por exemplo, ser mais benéfico, por exemplo, para o assessor, para quem está fazendo a consultoria, do que para o cliente em si, é isso? Exatamente. Eu vou oferecer para você aquilo que me dá uma melhor remuneração. A melhor comissão, por exemplo. Comissão, exatamente. Aquele investimento pode não ser
o mais adequado para você naquele momento, naquela situação. Ou seja, na verdade o que vocês fazem, na verdade, então, que a empresa presta o serviço, é exatamente fazer essa intermediação, faz a gestão mesmo do investimento, para aquela pessoa que tem um dinheiro para investir, mas ela não tem tempo para fazer a gestão desse investimento. Exatamente isso. É isso, né? É exatamente isso. Ela não tem tempo para fazer a gestão dos seus investimentos. Para fazer uma gestão adequada dos seus investimentos, precisa realmente de muita disciplina, precisa de muito estudo, precisa de muita informação, tem que estar realmente ali acompanhando. E a pessoa, muitas vezes, é um médico, um advogado. Então, ele faz o quê? Ele terceiriza a gestão, ele profissionaliza a gestão de seus investimentos. Sim. Isso tem dado um ótimo resultado e minimiza a questão do conflito de interesses. Por quê? A remuneração do serviço de gestão é feito num modelo conhecido como fee-based, né? Ou seja, ela ganha um percentual sobre o patrimônio investido, Sim. certo? E combinado uma taxa de performance sobre a rentabilidade, ou seja, havendo uma performance, havendo um ganho acima de um benchmark, né? O CDI no caso. Sim. Aí existe uma taxa de performance e isso gera alinhamento, né? Ou seja, eu só ganho se você também ganhar. Ou seja, a empresa, né, a gestora, ela tem que estar muito bem alinhada com o interesse e com a vontade, realmente, do cliente também. Sim. Esse é o objetivo da gestão. Né? Entendi. Leonardo, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, a gente vai continuar conversando um pouco mais. Vou até adiantar uma pergunta para o Leonardo, mas ele não vai responder agora. É possível ter uma boa rentabilidade? É possível ganhar dinheiro, de fato, com investimento? Você vai responder no próximo bloco, a gente volta já com o programa em destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Leonardo Perini, ele que é da Alfamar Investimentos. E eu encerrei o bloco anterior com uma pergunta. Perguntei ao Leonardo se é possível ganhar dinheiro, né? Se é possível ter boa rentabilidade investindo. E aí eu creio que sim, é um negócio, mas eu quero ouvir de você, Leonardo. É possível? Tem jeito? Sim, Fabiano, sim, é possível. Eu vou responder você da mesma maneira que eu respondo os meus clientes quando me perguntam isso, né? Tudo depende da sua tolerância, da sua capacidade, da sua disposição a assumir riscos. Certo. Uma das maiores verdades no mundo dos investimentos é que para você ter mais retorno, você precisa assumir mais riscos, como na renda variável, por exemplo. O ideal é que você tenha uma carteira sempre diversificada. Sim. Então, você tendo um recurso investido em ativos de menor risco, certo? Onde você tem ali uma reserva de tranquilidade, que muitos chamam de reserva de emergência. Eu gosto de falar Sim. reserva de tranquilidade, que emergência é meio que meio ruim, ninguém quer. Sim. Uma parte ali mais segurança, né? Uma parte em um investimento como ações, que você tem ali uma potencial de valorização maior no longo prazo. Sim. Tá? E aí você faz uma combinação de investimentos, enfim, de diversos mercados, para você aumentar o seu retorno sem aumentar muito o seu risco. Entendi. Essa relação entre risco e retorno, esse é o trabalho constante do gestor. Certo. O gestor, ele precisa, né, primeiro, antes de tudo, proteger o patrimônio do investidor. Sim, então, assim, o primeiro mandato é proteger o patrimônio. Depois que protegeu, que você vai para rentabilizar. Então, é como se você tivesse sempre dois ponteiros acompanhando os investimentos do cliente. Um é o retorno, Sim. o outro é o risco. Então, Ou seja, é o tempo todo equilibrando isso mesmo, né, Leonardo? O trabalho é equilibrar risco e retorno. Isso aí é o que diz a academia e o mundo de investimentos tradicional é isso. É o manual, né? Exatamente, é você equilibrar risco e retorno. Porque um alto retorno, com um nível de risco muito alto, você tem aí um retorno real baixo. Exemplo, tá? Fazer uma conta bem fácil para você entender. Se você ganha 100, mas sua probabilidade de perder foi de 50%, na verdade, você ganhou só 50%. Sim. Porque se você repetir isso infinitas vezes, você não vai sair com 100 todas as vezes. Você vai sair com 100, perdeu 100. Sim. Então, no final, você sai com 100, com a metade. Sim. Então, qual é o objetivo do gestor
para buscar rentabilidade, né? Ele aumenta o risco da carteira, certo? Até o ponto em que ele tem o máximo de retorno. Então, o objetivo é maximizar retorno dado um nível de risco. Entendi. Tá? Por isso que é muito difícil você fazer uma gestão da sua carteira de investimentos e ganhar dinheiro. Você pode até ganhar no curto prazo, mas um golpe de sorte. E geralmente a pessoa bota de novo e tal. Sim. E aí acaba que ela perde. Igual quando as pessoas começam a fazer muito day trade ou muitas operações de curto prazo na Bolsa de Valores. Isso naturalmente muitas vezes não se sustenta no curto prazo. Então a vida do investidor que faz esse tipo de movimento dura muito pouco. 6 meses, 1 ano ele já desiste. Porque ele não tem o resultado que ele queria. Ele não tem o resultado que ele queria porque ele não tem uma boa gestão de risco. Entendi. Você falou do day trading, né, que virou uma febre, né? A gente vê muita gente fazendo, tem até cursos, né, que as pessoas dão para você aprender a fazer o acompanhamento, o monitoramento disso tudo. Vamos explicar um pouquinho como que funciona esse método, né, esse jeito de fazer investimentos, que se dá com recursos normalmente menores, não é isso? Quem mexe com essas operações, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você tem instituições, você tem profissionais fazendo isso o tempo todo. Volto a dizer, esses profissionais que ganham realmente dinheiro com o day trade, eles têm uma alta gestão de risco. Uma gestão de risco muito eficiente, que ele trabalha com probabilidade, tá? E aí ele acaba que ele não tem um ganho extraordinário, tão expressivo como é prometido. Eu vi um anúncio de um curso, o curso custava R$2.000, 1.900 e pouco, que a promessa era que se eu aplicasse aquela estratégia dele, eu ia ganhar 2% ao dia. Pô, Fabiano, 2% ao dia, se eu entro com R$1.000, eu saio com o final do ano com 100 milhões, 150 milhões. Ou seja, é quase inviável que isso seja verdade. Não é isso? Senão ninguém mais ia produzir automóveis, casas. Ia ficar só fazendo isso. Só fazendo isso, ia dar curso. Pois é. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, Leonardo. Nosso tempo está quase acabando, mas você explica um pouco do day trade, né? Mas a pergunta é, quais são as melhores maneiras de se investir? Quais são, o que você recomendaria? Lógico, você já disse que cada cliente tem um perfil, né? E a gente compreende perfeitamente. Mas hoje, o que você poderia citar de melhores caminhos para quem quer investir? Diversificação, Fabiano, pensar sempre na gestão de risco, tá? A gente está vivendo um momento, tirando a questão humanitária, né? A gente está sofrendo muito com a pandemia, mas a gente está vivendo um momento que muitas empresas estão custando na bolsa menos do que elas realmente valem. Sim. A gente espera que isso se regularize, que a questão das vacinas, enfim, evoluam, e tem um ponto também muito delicado do Brasil, que é a questão dos gastos do governo, questão fiscal. Sim. Enfim, resolvendo essas questões, a expectativa é que tenha uma retomada do crescimento, e isso é muito bom para os ativos de renda variável, tá? Então, assim, uma parte em renda variável, uma parte em renda fixa, sempre com uma boa gestão de risco, enfim, de acordo com aquilo que você pode, se você tiver um prejuízo de 10%, mas você pode esperar aquilo se recuperar. Então, parece até clichê, mas é diversificação e gestão de riscos. Esse é o caminho, né? A sua recomendação, sua orientação é essa. Sim. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito ao Leonardo Perini da Alfamar Investimentos, nosso convidado de hoje do programa em Destaque. Nosso tempo está chegando ao fim. Leonardo, obrigado. Obrigado pelas dicas, pelas orientações, pelos esclarecimentos, né, para quem tem interesse de verdade em fazer investimentos. Eu sei que tem muita gente, o momento, inclusive, é bem interessante, muita gente tem falado, né, que é um momento bom para investir em alguns setores, e eu tenho certeza que a gente abriu aí a cabeça para muita gente, quem sabe, para esse segmento também. Muito obrigado. Sim, por nada. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui com o programa em Destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Leonardo Perini, da Alfamar Investimentos, é só acessar simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau.